Eram férias de verão e a professora Rejane Spitz ocupava interinamente a direção do Departamento de Artes e Design, quando recebeu da Vice-Reitoria de Desenvolvimento o pedido de projeto de um novo símbolo para a universidade. E como eu era do núcleo design, a Rejane me passou essa tarefa. E eu fiquei muito assustada com essa ideia de fazer um novo símbolo para uma universidade como a PUC, mas enfim, né? Vamos embora. Vamos ver o motivo de estarem necessitando de um novo símbolo para essa universidade. Então eu escrevi, fiz uma carta dizendo que eu estava querendo levantar os documentos, da forma com que cada setor e departamento se identificava e pediria que me enviassem, então, seus impressos. E, aos poucos, eu fui recebendo esse material. O material era de um sortimento tão enorme que eu entendi, realmente, não há identidade visual. O que eu fiz foi tentar separar por categorias, porque era tudo tão diverso que eu resolvi pegar tipos de impresso. Então eu reuni todos os cartões de visita de todos os departamentos, todos os cartazes que eu recebi, todos os envelopes, e assim eu categorizei. Então foi essa pasta aqui escrito com letra 7, já falhado, e datilografado. E aí eu fiz então uma apresentação, uma lista de todo mundo que participou, todos os departamentos que mandaram os seus impressos. A primeira coisa foi colocar diferentes símbolos, logotipos, marcas que estavam operando simultaneamente para identificar a universidade. São tantas as identidades que não há identidade alguma. Esses pilotis foram muito representativos durante uma época, mas todas essas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, gerando muitas imagens que não representavam identidade nenhuma. Mas, dentre elas, a grande maioria se utilizava do brasão. Pelo fato de, nessa época, se trabalhar com offset ou com fotocópias, e não havia ainda computadores, o desenho do brasão era o que se tinha e ele ia se reproduzindo e fazendo cópia da cópia e se reduzindo a esse cúmulo aqui, por exemplo, se colocando o brasão em negativo, uma forma tão complexa, em branco sobre fundo escuro, completamente perdido. Os últimos impressos da própria reitoria usavam esse brasão hiperreduzido, mas já chegava com um logotipo que trazia o rio em perspectiva com a palavra PUC. Era isso que estava vigorando na época na reitoria. Aqui os impressos por correspondência, papéis de carta, tá vendo? Esse aqui da reitoria, num papel emboçado, muito mais elaborado, departamento de matemática, o da engenharia mecânica, que por acaso a gente mesmo que tinha feito, os envelopes, que também vinham impressos, né, envelopes maiores, e eu fui juntando tudo isso. Olha lá o brasão, ele chega a ficar preto, de tanto que as formas se fecham. Olha lá no cartão de visita, que é uma peça gráfica pequena. O brasão, nesses casos, ele era o mais usado, porque era o símbolo oficial da universidade, mas ele chegava a tamanhos como esse aqui, absolutamente invisíveis. O que é o brasão? Né? Nessa época a gente se perguntava, do que é feito o brasão? O que é isso? Era uma mancha. O desafio seria brecar esse processo de geração espontânea de símbolos, mas com algo que fosse aceito por todos e acolhido por todos como o símbolo da PUC. Um desafio enorme para o tamanho da universidade. Quando chegou no final dessa organização, bom, agora eu tenho que criar este misterioso símbolo, né, que vai dar conta de tudo isso. E comecei
Esse aqui é o documento que eu preparei para o Dr. Janot, que era o vice-reitor de desenvolvimento na época. Eu comecei tentando fazer testes e tudo mais. Sempre acontecia de eu ficar muito apegada a elementos que haviam no brasão. Então, eu comecei a pensar numa faixa que tivesse o nome PUC-Rio, ao invés do Alice Gravinil. Pensei, estamos na PUC, estamos na Gávea, jovens, etc. Fui andando por esse lado bastante estranho e até mesmo equivocado da asa delta. Mas a asa delta, ela tinha uma configuração que tinha alguma coisa a ver com a asa do brasão e também com a faixa do brasão, que tem o lema. E até que eu cheguei nessa asa, que seria uma coisa um pouco mais estilizada, e a assinatura PUC-Rio. Quando eu cheguei nesse ponto, eu percebi que eu estava num caminho que não ia dar em nada, eu não ia cumprir aquele desafio. O que eu percebi ao coletar todo esse material é que, embora o brasão estivesse super mal reproduzido, ele era o maior símbolo da universidade. Tanto era que eu mesma, na hora de tentar fazer um símbolo, eu não conseguia me desvencilhar dos elementos do brasão. O símbolo da PUC é o brasão. Agora, ele tem questões, ele tem problemas com esse tipo de reprodução que a gente está fazendo. As linhas estão ficando falhadas. Esse original é um original que foi feito em desenho, nas técnicas antigas, e hoje a gente está com outras formas de reprodução. Então, o que me ocorreu naquele momento, em primeiro lugar, foi fazer uma simplificação do brasão. Só que eu não sabia nada sobre brasão, sobre heráldica. Tipo, nossa, como que a gente vai tocar nessa coisa que no original é uma joia? Isso é uma joia. Eu tive acesso a esse original e pude ver a imensa distância que tem dessa beleza com aquilo que estava servindo para a reprodução. Eu entendi que estava realmente confirmada a necessidade de se fazer um redesenho. Os computadores estavam chegando na PUC e o departamento de artes não tinha equipamento. Mas eu já conhecia a engenharia mecânica, era dirigida pelo Luiz Fernando Alzuguir Azevedo, e a gente já tinha alguma proximidade, e eu levei o problema para o Luiz Fernando, dizendo, olha, vocês têm o equipamento, vocês têm a pessoa que sabe mexer no equipamento, que seria a Helena. Eu tinha me formado em arquitetura em São Paulo e acabei vindo trabalhar como desenhista, projetista no departamento de engenharia mecânica. E fazia muitos desenhos técnicos. Quando foi para fazer um cartaz, o meu diretor pediu que eu entrasse em contato com o pessoal do departamento de artes, e foi aí que eu conheci a professora Cristine. O Luiz Fernando foi super acolhedor, à vontade. Venha e fique aqui, desenvolva esse trabalho aqui. Para isso é importante dizer que nesse processo a gente teve que consultar o Padre Hortal para entender o que cada uma dessas coisas representava, ter noções de heráldica, porque a gente estava lidando com um símbolo heráldico. Essa estrutura ela está no brasão do Vaticano, ela está no brasão de qualquer universidade pontifícia e em todas as suas instituições. Esse brasão, esse escudo, esse lema, a imagem do livro, o alfa e o ômega, as asas, isso foi pensado aqui na PUC. Vetorizamos o desenho do brasão. E descobrimos que o desenho realmente era muito complexo. Ele tinha muitas linhas e uma infinidade de vértices. Daí a gente chegou ao resultado que, de fato, era preciso fazer o redesenho. E assim foi feito. Eu, então, desenhava linha por linha
E a versão utilizada foi justamente o CorelDRAW 5. E o que eu e a Helena fizemos para entender isso foi exatamente decupar o brasão em todas as suas partes. A gente, aos poucos, foi pegando cada elemento e dando simetria, tirando linhas que estavam excessivas, retiramos os brilhos, redimensionamos e demos simetria para a tiara. E aqui, então, na apresentação, a gente colocava a tiara original e a tiara redesenhada. E assim foi feito com cada elemento, com as chaves, com as fitas. Então, por exemplo, aqui tinha uma franjinha cheia de tracinhos, e mais tracinhos embaixo e mais tracinhos aqui. Não foi pecado nenhum tirar, diminuir esses tracinhos e limpar o restante. E, inclusive, recuperar que a fita ela não era para ser com essa cruz dupla, e sim a cruz simples. Bom, eu acho que a parte mais desafiadora que a gente enfrentou foi para tratar do escudo. Porque no escudo a gente tinha essa base, o escudo em si, que tem essas linhas horizontais, que, na verdade, estão representando na heráldica o azul de Blau, e que elas precisam ser horizontais, quer dizer, na versão em preto e branco, o azul de Blau é um achurado horizontal. Né? Não dá para tirar isso, senão desrespeita a origem. A gente tinha isso, a gente tinha asas cheias de peninhas e tracinhos, e a gente tinha o livro com o alfa e o ômega. Simplificamos o desenho da asa, simplificamos o livro, tirando essa coisa dupla que ele tinha e fazendo ele ficar com uma linha única, e fizemos o escudo achurado. Agora, e para somar tudo isso? Eu me lembro que acho que a gente deve ter ficado alguns dias para encontrar uma frequência de achurado e uma posição da asa nesse achurado que não criasse aqueles pontos que na redução iam fechar. Passamos, então, para a fita onde está escrito o lema Alice Gravenil. Estava escrito numa letra, numa fonte de letra, uma família que a gente não conhecia. E quando nós fomos, então, procurar uma letra que tivesse o máximo de semelhança possível, nós nos espantamos de ver que a Times New Roman tinha a máxima semelhança com a letra original no seu desenho. E aí eu quero comentar, né, o último item lá da decupagem era a corda. Essas cordas, elas criavam inúmeros cantinhos e cruzavam com a chave, uma série de coisas. Elas eram todas achuradinhas e eu queria muito tirar as cordas. E aí propus, falei, Padre Hortal, a gente pode tirar as cordas? Ele foi estudar, investigar, e ele descobriu que as cordas não tinham nenhum significado. Essa foi uma coisa sensacional para a gente, porque a gente tirou as cordas. E outra coisa que a gente fez também foi, na hora de colocar essas chaves, nós demos uma leve mexida na inclinação dessa cruz aqui, e com isso a gente liberou um espaço que estava juntando aqui, Recuperamos também as fitas, a caída das fitas de dentro do gorro frígio, e recuperamos para ter a lógica, porque nesse aqui elas não estavam mais, elas tinham se perdido. E aí a gente chegou, então, a esse resultado. Partimos para pensar na assinatura da universidade, como a gente tinha a Times, e era uma letra default dos programas, isso era interessante. O que eu imaginei foi trazer a sigla para o nome. E criamos também essa assinatura mais simples da PUC-Rio, porque o caso é que o brasão ele tem, por natureza, uma forma muito elaborada. Ele é graficamente uma forma muito rica.
de significados, de detalhes. Eu percebi isso naquela coleta que eu fiz no início. As pessoas estavam querendo uma assinatura mais prática, mais simples, mais moderna, mais atual. O que eu propus foi que fosse assumido também um selo simples, quadrado, com PUC-Rio, que iria trabalhar junto com o brasão. Aqui está a primeira versão do brasão, então, resultante, né, de todo esse processo. Ele assim foi distribuído para os departamentos e depois de um tempo nós fizemos esses ajustes que trouxeram a configuração atual do brasão. E o curioso também é que, na época, as pessoas tinham um computador, mas eram com esse disquetinho. Então, compramos a pasta, fizemos aqui a gravação de vários disquetes, com os arquivos em preto e branco, a princípio, porque ninguém tinha impressora colorida. Depois, a gente fez um manual de uso, que tem um texto muito bonito do Padre Hortal, com o significado do brasão, a explicação do projeto e indicação de tamanho, de formato mínimo, regras, etc., para cada cartão de visita e tudo mais. E junto também tinha uma folha com o brasão em várias possibilidades para que ele pudesse ser recortado e colado nas artes finais e, além disso, uma folha com selos PUC-Rio em diversos tamanhos, autoadesivos. Isso foi entregue para cada departamento. Quando surgiram as impressoras coloridas, eu levei os arquivos coloridos, dei nas mãos de cada secretaria da universidade. A gente recebeu um kit, esse kit aqui que tem 20 anos, o elástico Starce, um disco, manual e vários recortes, todos amarelados agora, comunicando que o brasão havia sido redesenhado. Porque foi justamente nessa transição de 96, 97, a internet se tornou comercial, começou a ter um boom de locais desenvolvendo projetos. O site da PUC é bem anterior a isso, ele é de 1992, é um site mega pioneiro. E a gente tinha o brasão aplicado nele, que era a versão anterior. Quando veio o kit, a gente leu e falou, opa, vamos fazer um negócio institucional bem legal, porque o brasão antes ele era aplicado, o arquivo era um GIF, que não tinha resolução, você não podia ampliar, ele era um arquivo que não existia a fonte. A gente escaneou de uma revista e isso era o que estava no site da universidade. Então, quando veio o manual da Vice-Reitoria de Desenvolvimento sobre a questão da nova marca, a gente falou, poxa, ótimo, agora vai ficar tudo mais organizado. E aí eu entrei em contato com a Cristine e falei, Cristine, olha, a gente vai aplicar o brasão no site da universidade e eu gostaria que você visse. A gente tinha vários monitores, então cada monitor de vídeo as cores alteravam, claro, é isso que acontece, né? Então, quando a Cristine viu, ela ficou muito preocupada. Falou, meu Deus, e agora? Eu falei, mas vai ter que converter. O diretor na época, que é o professor Oliveira, ele apoiou, a gente, oficializou como algo que a gente iria fazer para a universidade, que seria gerar os arquivos para saída em tela, para aplicações diversas do tipo web, TV, CD-ROM, etc. Esses projetos, como vários que a gente desenvolveu, isso aqui foi a parceria PUC com as edições Loyola, que teve que aplicar. E a gente fez experimentações e testes com todos os formatos que tinha. A gente pegou o WMF e saiu gerando e fazendo formatos de saídas de cores diferentes. E aí, com a Cristine, aí a gente ia ajustando o azul do brasão, enfim, todas as cores. E, claro, no final a gente exportava para RGB. Esse foi o primeiro passo. Que, claro, não se encerrou por aí, porque o que acontece? Na hora que você gera o arquivo, era necessário criar um conjunto de normas para aplicação em tela, né? Porque esse livrinho que veio aqui, isso havia sido feito, claro, para impressão. Então, a gente partiu para um segundo momento, que foi gerar tamanhos mínimos que dariam leitura
ao brasão em si, Alice Grave New. Nada é pesado para quem tem asas, que é o que está escrito no nosso brasão. Então, se a gente fizesse muito pequeno, ninguém lia. O que está aplicado hoje no site da PUC, nas páginas internas do site, é o menor tamanho possível para o brasão. Até hoje é um trabalho que a gente vem fazendo junto aos departamentos, constantemente conscientizando da importância de aplicar o brasão, de aplicar correto. Então, toda a parte impressa e da parte em tela foi feita, foi colocada, foi revisada, a Cristine revisou, a gente fez uma navegação com vários downloads de formatos de arquivo, os materiais também que já tinham sido gerados para aplicação impressa, como papel carta, cartão de visitas. A gente fez todo o processo de fazer uma versão do manual de aplicação voltado para a aplicação em tela, né? Então, haviam vários detalhes que estão todos lá para quem quiser olhar. Por exemplo, quais são as formas de aplicação do brasão em fundos texturizados? Para quem viveu web na época nos anos 90, vai saber que a web tem muitas modas, algumas delas pavorosas, algumas delas muito interessantes de revisitar. Então, as modas ligadas à web são todas ligadas ao que o HTML evoluía e dava para fazer. Então, em algum momento surgiu o GIF animado, quer dizer, o GIF animado é um formato de arquivo que existia, mas aí ele foi incorporado. Depois teve os fundos texturizados. Todos os sites usavam fundos texturizados e alguns era impossível de ler nada em cima, o brasão inclusive. A reitoria sempre deixou muito claro para a gente que queria o brasão, porque o brasão é a PUC, né? É a marca que representa a universidade.